Olá, estudante! Estamos de volta com mais uma aula envolvendo a ideia de progressão geométrica, ok? Essa aula agora vai ser abordada, a gente vai abordar aqui de maneira bem simples para você, estudante, a ideia de questões. Como é que essa questão é cobrada no Enem, tá bom? Não esqueça de estudar as propriedades e também dar uma olhadinha nas fórmulas e relações matemáticas envolvendo progressão geométrica. Antes de começar, a gente vai entender o seguinte, uma dica legal para você. A PA, que é uma correlação da PG, elas estão ali intimamente ligadas, ela envolve adição e subtração. A PG envolve multiplicação e divisão. São dicas legais para você diferenciar uma progressão de outra, ok? Vamos às questões do Enem. A gente vai começar com uma questão aqui de 2020, tá bom? Caderno azul. Questão 155. Essa questão é bem clássica, ela já caiu em anos anteriores, né? De uma forma diferente aqui nos desenhos, abordagens, mas a ideia é sempre a mesma, tá bom? Dica, pessoal, eu coloquei aqui, ó, em negrito, o comando. É importante que você entenda que o comando, ele vai te dar um direcionamento de o que o problema está te pedindo. Ou seja, o que ele pede? Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Então você tem aqui, ó, um primeiro, um segundo e um terceiro, onde dá para enxergar aqui, tá vendo? Ó? E ele vai aqui, ó, diminuindo, ou seja, dividindo pela metade de cada quadrante. Por se tratar de um quadrado, eu já sei, por exemplo, queridos, que todos os lados são exatamente iguais. Como ele quer saber qual é o lado, não é isso? Aí fica mais fácil de entender. Vamos lá? O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Ashley criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores uns sobre os outros, né? Conforme indicado na figura. O quadrado PRST, ao lado, de medida de 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tornando-se o ponto médio, que ele fala a ideia de ponto médio é sempre dividir por 2, não é isso? Da base do quadrado anterior, ou seja, o ponto médio, ou seja, 1 dividido por 2, você gerou uma outra fração. E criou-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente, ou seja, sucessivamente, ok? Vai acontecer até de forma infinita. Vamos lá. Eu tenho aqui o probleminha e o comando é esse, ele quer saber qual o centésimo termo. Queridos, se ele quer o centésimo termo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso termo geral da PG, que é o A1, o Q elevado a N menos 1. Se você está aí, estudante, verificando essas relações, você vai lembrar, por exemplo, que o primeiro termo trabalhado aqui, ó, vale 1. Você também vai perceber, por exemplo, que o número de termos que ele está pedindo aqui, ó, é o centésimo termo, ok? Ou seja, o N vale 100. E agora o que eu vou fazer, professor? Eu vou entender que a minha razão aqui, ó, vai ser o sucessor, aliás, o segundo menos o seu antecessor. Ou seja, a razão vai ser o quê? O A2 dividido por quem? Pelo A1. Ou seja, todo valor dividido por 1 é sempre ele mesmo. Ou seja, a minha razão corresponde a 1 meio. Agora é só substituir e ser feliz aqui no cálculo, não é isso? Vamos lá, vamos ser felizes, né? Eu quero saber o meu centésimo termo. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu quero saber o meu centésimo termo. O meu primeiro termo corresponde a 1. A minha razão corresponde a meio, ok? Tudo isso é elevado a quanto? N menos 1, ou seja, 100 menos 1. Ou seja, o A100 procurado, ou seja, o centésimo termo, é igual. 1 não precisa mais aparecer, né, gente? 1 vezes qualquer valor é sempre ele mesmo. Meio elevado a quanto? Quanto é 100 menos 1? 99. Alternativa correta, letra B, ok? Vem aqui comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse problema, por ser um problema mais simples, ele vai abordar a ideia de uma função cujo valor estabelecido, você vai precisar usar apenas o termo geral, porque ele só quer apenas o centésimo termo.
O exemplo anterior, nas aulas anteriores, a gente trabalhou com soma de termos, tá bom? Fique atento que há uma diferença entre as duas. Para usar a soma, tu tem todo aquele processo, aquela fórmula maior da soma, né? Que é o A1, onde abre o parênteses, que é elevado a n menos 1, né? Na base comum, dividido pela razão menos 1. Então, essa fórmula da soma você não precisa usar nesse problema, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar agora um probleminha bem comum. Você, estudante que fez a prova como treineiro, está no terceiro ano agora, fez uma prova como treineiro no passado, ou você, estudante que fez como primeiro e está no segundo hoje, você provavelmente se deparou com essa questão em 2024, tá bom? Questão 142, a prova azul. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos verificar como é que funciona essa relação aqui. Primeiro, lembrando que na prova não vem assim, tá? Eu estou colocando em negrito aqui, ó, para você entender que primeiro você começa pelo comando da questão. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Ou seja, quando ele fala na palavra total, eu estou falando o quê? Estou usando uma outra relação agora. Qual foi o total de figuras estabelecidas? Em quantas? Na 20ª etapa. Isso a gente vai ler durante o texto. Vamos lá. Uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo estas etapas. Primeiro, se você olhar o texto aqui, ó, e é importante, estudante, você lembrar que quando você abre uma questão do Enem e ele tem uma imagem, uma tabela, um gráfico, são coisas que você precisa ficar atento. O Enem nunca vai te colocar uma imagem, um texto ou um gráfico, tá bom? Em que você não utilize no problema. Ou seja, sempre, sempre. Ah, professor, algumas vezes? Não, sempre. Toda vez que o Enem te trouxer uma imagem, um gráfico, uma tabela, você vai usar essa informação a seu favor. Vem comigo. No primeiro momento, ou seja, na primeira etapa, ele inseriu 3 figuras, né? Do tipo, aí esses emojis aqui, né? Do visor de escrita da mensagem. Então foram 3 na primeira. Na segunda, ele copiou e acrescentou, né? Inseriu quantas? Mais 3, aí foi para 6. Ó. Aí depois ele foi o quê? Ele acrescentou de novo, foi para quanto? Foi para 12, você contar as carinhas e dar certinho, tá bom? Professor, o que aconteceu? O que aconteceu com as imagens aqui? Elas estão o quê? Elas estão dobrando, né, gente? Percebeu? Está dobrando. Provavelmente, se eu fosse contando aqui, eu chegaria nos próximos. Professor, e se eu não lembrar da fórmula, professor, no final? Eu vou ter 3 emojis, no outro eu vou ter 6, no outro eu vou ter 12, no outro eu vou ter 24, no outro eu vou ter 48. Se você somar todo mundo e esquecer da fórmula, vai dar um pouco de trabalho, mas somando todo mundo, chegando nos valores, você vai encontrar esse carinha aqui. Eu não aconselho. É um tipo de questão que, se você souber da fórmula, você vai se dar muito bem na prova. Se não souber, você vai ter um certo trabalho, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na resolução? Como é que fica essa resolução, professor? Vamos dar uma olhada no termo geral, pessoal. O termo geral vai ser o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ele quer saber quanto vale aqui o 20º termo. Nós temos o A1, que vale quanto, pessoal? A1, ó. São 3 emojis, tá vendo? Então, o A1 vale 3. A razão, como a gente percebeu aqui, ela vai dobrando, então ela vale 2, não é isso? Elevado a 20 menos 1. Olha que questão fácil, gente. A gente tem aqui 3 que multiplica. Quanto é 20 menos 1? 19. Acabou a questão. Você nem vai acreditar que ela pode ser tão fácil, né? Alternativa correta, letra A. Ok? E aí você encerra aqui essa primeira parte de função, ok? Pronto. Terminada a questão, a gente encerrou agora com 2 questões de progressão geométrica, né? Envolvendo conceitos básicos aqui. E ó, lembrando que, se ele estabelecer no problema a ideia da soma, você vai usar a fórmula posterior, que é somar todo mundo, não é isso? Só que ele quer saber quantos emojis ele vai precisar inserir ali, ó, vai precisar ter, né, no final, no geral, na 20ª mensagem estabelecida, ok? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.